Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Rony Ribeiro, professor de língua portuguesa, e o objetivo deste canal é deixar você em dia com o português. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Se o seu objetivo, é gabaritar a banca ímpar, então você está no lugar certo. A banca ímpar tem elaborado muitos concursos de prefeitura, para professor, para autarquia municipal de trânsito e muitos outros concursos. Então, o objetivo é ajudar você a chegar lá. Bacana? Cada aula nossa acompanha um PDF. Então, na descrição do vídeo tem um link do PDF para você baixar, ok? E aconselho, claro, sempre que você puder, ter papel e caneta à mão para poder anotar as informações que a gente dá aqui, beleza? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo, tá? E, muito importante, ative o sininho para você receber notificações. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, nós temos aqui questões da banca ímpar, cujo assunto é acentuação gráfica, para a gente trabalhar um pouquinho aqui, ver como é que a banca aborda esses assuntos, ok? A minha intenção é, a cada vídeo, trabalhar um assunto. Quando não for possível, 2, no máximo 3 ali, porque a gente sabe que há questões que trazem mais de um assunto, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui 5 questões. Vamos mandar ver em todas elas. E assim a gente vai construindo a aprovação. Questão 1, temos o seguinte. Ímpar. Ao se analisarem as palavras acentuadas graficamente no penúltimo parágrafo, linhas 16, 17 e 18, as palavras são essas 4, estágio, médicos, além, públicos. Chega-se a que afirmação correta? Vamos lá. Acentua-se estágio em razão de ela findar em um hiato. Hiato são duas vogais em sílaba diferente, como acontece com a palavra Saara, ok? Saída, saúde, não, tá? Aqui a gente vai acentuar por se tratar de paroxítona terminada em ditongo, né? E a gramática diz que toda paroxítona terminada em ditongo é acentuada. Estágio, tênue, gêmeo, amazônia, história. Ditongo é quando você tem, por exemplo, semivogal e vogal na mesma sílaba, tá? Semivogal e vogal na mesma sílaba ou vogal, semivogal na mesma sílaba, ok? No caso aqui eu tenho semivogal I, vogal O. Toda paroxítona terminada em ditongo é acentuada. Então a letra A está errada, né? Não existe esse motivo aqui. Letra B temos as 4 palavras recebem acento gráfico em razão da mesma regra. Também não. A palavra estágio, já acabamos de ver, paroxítona terminada em ditongo. Médicos é uma proparoxítona. Prof, o que é uma proparoxítona? É quando a palavra tem a tonicidade na antepenúltima sílaba. E aí é importante lembrar que toda proparoxítona é acentuada. Médico, lâmpada, máscara, ok? E além, oxítona terminada em "em". O que é uma oxítona? É toda palavra que tem a tonicidade na última sílaba. E aí, oxítonas terminadas em a, e, o, em, seguidas ou não de s, a gente acentua, ok? Depois você volta o vídeo e anota essas informações, tá ok? E a quarta palavra é uma proparoxítona. Então, nós temos aí motivos diferentes. 3 motivos, né? Estágio, paroxítona terminada em ditongo, médicos e públicos, proparoxítonas e além, oxítona terminada em "em". Letra C, temos a palavra além acentuada porque termina em ditongo decrescente nasal. Não, aqui é oxítona terminada em "em", assim como ocorre com amém, também, alguém, ninguém, armazém, certo? Oxítonas terminadas em "em", ok? Então, a resposta, letra D de dado. Letra D de dado temos assim, somente as palavras médicos e públicos se acentuam devido à mesma regra. Perfeito. Qual é a mesma regra? São proparoxítonas. E toda proparoxítona a gente acentua. Bacana? Anotamos aí, primeira questão, letra D de dado, banca ímpar. Questão 2. As palavras cemitério e imobiliária são acentuadas graficamente uma vez que, observe, ó, cemitério traz ditongo, paroxítona terminada em ditongo. Imobiliária também traz ditongo, paroxítona terminada em ditongo. E a letra A diz, são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. O que é o ditongo crescente? Ó, o ditongo crescente é quando você tem semivogal e vogal. Por exemplo, a palavra quase.
o U é semivogal e o A é vogal. Mas aqui não tem acento, tá? É só para ilustrar o que é um ditongo crescente. E o ditongo decrescente é o contrário, é quando a vogal vem primeiro e a semivogal vem depois. Tá? Lembrando que, em geral, vogal é A, é O, semivogal I e U, tá? Em geral. E aí, por exemplo, agora a palavra caule, ok? Então, o A é vogal, o U semivogal. Então, ditongo crescente, ditongo decrescente. Só para ilustrar. Tá? E cemitério, a gente tem semivogal, vogal. O I é semivogal. O I semivogal, o A vogal. Então, ditongo crescente, porque a vogal vem depois da semivogal. E oral, né? Oral quer dizer o quê? Quer dizer que o som passa somente pela boca. Porque existem fonemas orais e fonemas nasais. O que é um fonema oral? É quando o som passa só pela boca. Fonema nasal, quando o som também passa pelo nariz. A palavra mãe, por exemplo. Manteiga. Se eu tapar o nariz e disser, mãe, cadê a manteiga? Eu vou ter o seguinte só, mãe, cadê a manteiga? Né? Quando alguém está gripado, por exemplo, esses fonemas já não saem tão perfeitamente como quando a pessoa não está com gripe. Ok? Então, oral é isso aí. Letra B. Todas as proparoxítonas reais devem ser acentuadas. Né? Isso aqui é verdade, só que cemitério e imobiliária não são proparoxítonas reais. O que é uma proparoxítona real? É aquela palavra que é proparoxítona de nascimento. Por exemplo, médico, por exemplo, lâmpada. E, prof, e cemitério e imobiliária podem ser proparoxítonas? Podem sim. Por exemplo, ó, como é que separa a palavra cemitério? Tá? Eu tenho aqui, ó, cemitério. Detalhe importante, tá? A gramática diz assim: quando você tem um ditongo crescente em final de palavra, ditongo crescente em final de palavra, pode ser separado e virar hiato. E aí a gente vai ter mais de um motivo para acentuar a palavra. Por exemplo, cemitério, eu posso separar também assim, ó. Cemitério, agora hiato, duas vogais em sílaba diferente. Então observe que no primeiro caso, eu tenho aqui paroxítona terminada em ditongo crescente. No segundo caso, eu tenho agora o quê? Uma proparoxítona. Mas não é uma proparoxítona real, é uma proparoxítona aparente, porque a gramática permite que isso aconteça, que o ditongo crescente em final de palavra seja separado e a gente vai ter o hiato. Sendo hiato, a gente vai ter a tonicidade da palavra na antepenúltima sílaba. É isso que a gente chama de proparoxítona aparente. Proparoxítona real é aquela que de fato é proparoxítona desde o seu nascimento. Isso vale para a imobiliária também. Eu posso separar a sílaba final assim ou assim. Imobiliária, imobiliária. Isso vale para história, história ou história. Ok? Só em final de palavra. Letra C, as vogais tônicas. Vogais tônicas são as vogais mais fortes, estão pospostas a um hiato. Não, tem nada a ver. Tá? Isso aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Prof, o que quer dizer pós-posto? Quer dizer que vem depois. Tá? Hiato, duas vogais em sílaba diferente. Termina em ditongo decrescente nasal. Tá? É ditongo crescente. Ó. Ditongo crescente. A semivogal vem primeiro, vogal vem depois. Ditongo decrescente, vogal primeiro, semivogal depois. E nasal é quando o som passa pela boca e pelo nariz. Aqui o som passa só pela boca. Ó, cemitério, imobiliária. Se você estiver gripado, gripada, o som é o mesmo. Ok? Então, nossa resposta aí, letra A. São paroxítonas terminadas em ditongo crescente oral. Tá? Bom a gente resolver questões de acentuação gráfica da própria banca, daí você sabe o que a banca costuma cobrar, o que eu tenho que estudar. Né? Se eu já falei de alguma coisa aqui que você não domina, por exemplo, você já sabe que tem que estudar. Então não basta só saber a acentuação gráfica, eu tenho que saber como a banca cobra. Ok? Então vamos lá, vamos para a questão 3. Questão 3, isso aqui é para ninguém zerar. Tá? Quem errou isso aqui na prova perdeu muito, pode ter certeza. Que o índice de acerto é gigantesco. A forma verbal é acentuada por C.
Oxítona terminada em A. Ok? Questão 3, letra B de bola. Exemplo de oxítona terminada em A. Ó, uma palavra só pode ser proparoxítona se ela tiver pelo menos 3 sílabas. Tá? E aqui a gente só tem 2 sílabas, porque proparoxítona é quando a tonicidade está na antepenúltima sílaba, como máscara. Então, não existe proparoxítona de 2 sílabas, ok? E aí, na letra C, temos uma palavra proparoxítona aparente, não é proparoxítona, tem que ter pelo menos 3 sílabas. E a letra D, uma palavra paroxítona terminada em A. Paroxítona é quando a tonicidade está na penúltima sílaba. E aqui é a palavra oxítona, porque a tonicidade está na última sílaba. Será? Ok? Vamos nós? Então, questão 3B de bola. Questão 4. Ímpar. Com referência à acentuação gráfica, não são acentuadas em razão da mesma regra as palavras. Ó, não. Então, cuidado para não confundir aí. Tá? Até oxítona terminada em E. Será oxítona terminada em A. Então, as palavras da letra A são acentuadas por serem oxítonas. Prof, o que é oxítona mesmo? Palavra que tem a tonicidade na última sílaba. Quais são as oxítonas que a gente acentua? As que terminam em A, E, O, em, seguidas ou não, de S. Letra B, bíblico, proparoxítona. Tonicidade na antepenúltima sílaba. E Saul e países, regra do hiato. Né? Lembra da regra do hiato? Isso vale para o I e para o U, quando são a segunda vogal tônica do hiato. O que acontece? Eu tenho aqui a palavra saída. Se o I vem sozinho na sílaba, ou seguido de S, ele tem acento. Se o U vem sozinho na sílaba, saúde, por exemplo, saúde. Se o U vem sozinho na sílaba, ou seguido de S, é o caso de baús, ele tem acento. Agora, se o I vem seguido de letra, que não é S, e o U também, não tem acento. Por exemplo, palavra cair, o I vem seguido de R. Então, esse I não tem acento. Palavra Raul, o U vem seguido de L. O U não tem acento. Tá? Então, I e o U, segunda vogal de hiato, só tem acento quando vem sozinhos na sílaba ou seguido de S. Com outra letra, na sílaba, não tem acento. Se há letra repetida, também não tem acento. É o caso de xiita, certo? É o caso de sucuúba. Prof, o que é sucuúba? É um termo da botânica, ok? Vamos lá. E também, se o I vier seguido de NH, também não tem acento. É o caso de rainha. Bacana? Essa regrinha aqui cai muito na banca, tá certo? Então, é importante você observar isso aí, ok? Qualquer coisa, volta o vídeo. É sempre bom você assistir a aula mais de uma vez, tá ok? Ainda que em momentos aí mais espaçados. Aqui na letra C temos hipotética, proparoxítona, século, proparoxítona. Tonicidade na antepenúltima sílaba. Tecnológica, proparoxítona, climáticas também, proparoxítona. Então, palavras que não são acentuadas pela mesma regra, somente aí na letra B de bola. Ok? E, para finalizar esta aula, temos o seguinte. Com relação às regras de acentuação gráfica, assinale a alternativa cujo teor está certo. O vocábulo exuberância é acentuado graficamente porque é uma proparoxítona terminada em ditongo, tá? Temos aí uma proparoxítona terminada em ditongo, nós temos uma paroxítona, né, terminada em ditongo, certo? Ó, exuberância, certo? Então aqui é uma paroxítona terminada em ditongo, semivogal, vogal. Então aqui a gente tem um ditongo crescente ou ditongo oral crescente, certo? Na letra B, a palavra escritório deve acentuar-se por ser paroxítona. É paroxítona? É. Terminada em ditongo crescente oral. Perfeito. Tá? Ditongo crescente oral. Escritório. O que é o ditongo crescente? Semivogal vem primeiro, vogal vem depois. Então, letra B de bola, nossa resposta.
Letra C. Os vocábulos mágoa e abundância se acentuam devido a regras diferentes. Mágoa, paroxítona terminada em ditongo. Abundância, paroxítona terminada em ditongo. Então, mesma regra. As palavras aqui é um monossílabo tônico, tá? E aí a gramática diz: acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. A, lá, fé, o, nó, ok? Seguidos ou não de S. E aí, aqui é a regra do hiato, ó, aí. Perceba que na separação silábica, a gente vai ter duas sílabas, e o I sendo a segunda vogal tônica do hiato, ok? Recebem acento gráfico em virtude da mesma regra, em virtude de regra diferente. Tá? Só voltar aqui para a letra A. Na letra A nós temos assim: o vocábulo exuberância é acentuado graficamente, porque é uma proparoxítona. Ó, aqui poderia ser uma proparoxítona aparente, tá? Mas aí já não seria mais terminada em ditongo, seria terminada em hiato. Separando aqui as sílabas, né? Erância. Paroxítona terminada em ditongo. Aí a gramática diz: paroxítona terminada em ditongo crescente pode ser separado e virar hiato. Aí a gente teria outra forma de separar aqui, né? E teríamos mais uma sílaba. Exuberância. Aí agora sim, aqui eu tenho hiato, que são duas vogais em sílaba diferente. Aqui eu tenho ditongo, ó, ditongo oral crescente. Ou ditongo crescente oral, né? É bom saber isso, que a banca cobra, né? A semivogal vem primeiro e a vogal vem depois. E aqui a palavra já é acentuada por ser uma proparoxítona. Lembrando que quando se trata de acentuação gráfica, a gente só tem 3 acentos, tá? O tio não é acento. O tio é apenas um nasalizador de vogal, ok? Então, quais são os acentos? Acento agudo é o acento circunflexo e o acento grave, indicativo de crase, ok? Então, vamos dar uma repassada aqui bem rapidinho. Questão 1. Ao se analisarem as palavras acentuadas graficamente no penúltimo parágrafo, estágio, médicos, além, públicos, chega-se a que afirmação correta? Somente as palavras médicos e públicos se acentuam devido à mesma regra. Questão 2. As palavras cemitério e imobiliária são acentuadas graficamente uma vez que são paroxítonas terminadas em ditongo crescente oral. Questão 3. A forma verbal será é acentuada por ser exemplo de oxítona terminada em A. Será. Questão 4. Com referência à acentuação gráfica, não são acentuadas em razão da mesma regra as palavras bíblico, proparoxítona e países, regra do hiato. E a questão 5, com relação às regras de acentuação gráfica, assinale a alternativa cujo teor está certo. A palavra escritório deve acentuar-se por ser paroxítona terminada em ditongo crescente oral. Semivogal vem primeiro, vogal vem depois, oral, porque o som sai totalmente pela boca, não passa pelo nariz, ok? E aí, até o próximo vídeo. Prof, quando é que vai ser o próximo vídeo? Aí depende de você, certo? Deixe seu like, comente, tá? Se possível, encaminhe este vídeo para os seus amigos, se inscreva no canal, né? E eu lhe prometo que você vai ter muita aula aqui com foco na banca ímpar. Objetivo? Você gabaritar essa prova. Objetivo? Deixar você em dia com o português. Valeu? Ó, beijão no coração e aguardo você na próxima aula. Vai acompanhando aqui, ó. E no nosso canal já tem muito vídeo aqui para você maratonar, ok? Se é novo no canal, tá? Aproveita para dar uma passeada aqui e conhecer os conteúdos de qualidade e gratuitos que eu preparei para você. Valeu? Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!